Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante para a nossa vida. Já parou para refletir como que o Brasil chegou a ser o Brasil que é hoje? Como que os desafios ou a nossa realidade se transformou de uma forma que vemos hoje? Hoje nós vamos conversar sobre uma partezinha da história do Brasil que muitas vezes a gente só comemora no feriado e não para refletir. Já ouviu falar sobre o 7 de setembro? O que é o 7 de setembro? Vai pesquisando aí, tenta perguntar para alguém aí da sua casa o que é o 7 de setembro, que logo depois da vinheta a gente vai falar sobre ele, tá bom? Então vem com a Pro que eu vou te ajudar. O 7 de setembro, gente, nada mais é do que um dos dias mais importantes para a história do Brasil. É o dia em que é comemorado a independência do Brasil. A independência de quem? De quem que o Brasil era dependente? Muito bem, de Portugal. Por que o Brasil era dependente de Portugal? De que maneira existia essa vinculação entre Brasil e Portugal? Vamos conversar sobre isso? Então a Pro vai colocar aqui para vocês um slide para vocês verificarem isso comigo. Pensando sobre essa data, o 7 de setembro, o que aconteceu na história do Brasil e por que a gente comemora nesse dia a independência do Brasil? Vamos entender. Acompanhe a leitura aqui com a Pro desse texto. A chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo das grandes navegações. Pedro Álvares Cabral foi o líder de uma expedição composta por 3 embarcações e cerca de 1.200 homens. O primeiro ponto do Brasil avistado pelos portugueses foi a região do Monte Pascoal, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500. Para muitos, o termo correto é descobrimento do Brasil e para outros é achamento do Brasil, porque não se descobre algo que já existe. Eu sou dessa segunda leva aí que entende que não houve descobrimento, uma vez que o Brasil já estava aqui, só que os portugueses não sabiam, os europeus não sabiam que existia esse território. Então eles acharam, né? Bom, discussões à parte, vamos continuar. O Brasil se tornou colônia de Portugal. Então, a partir do momento que os portugueses encontraram esse território, que era um novo território, muitas vezes maior do que o próprio Portugal, que Portugal é um país bem pequenininho e o Brasil em território é enorme. Quando eles encontraram esse território, eles se apossaram do território, né? Vamos acompanhar a leitura aqui com a Pro? O Brasil colônia, na história do Brasil, é a época que compreende o período de 1530 a 1822. Este período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Em 1532, ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Martim Afonso de Souza, que nasceu em 1500 e morreu em 1571, foi militar português, comandante da primeira expedição colonizadora, enviada ao Brasil pelo rei de Portugal, Dom João III, no ano de 1530. Foi nomeado conselheiro da coroa, primeiro donatário da capitania de São Vicente. Donatário é o título que, na organização colonial portuguesa, era dado à pessoa a quem era concedido a donataria de um determinado território, numa concepção tardo-feudal que implicava que o poder do rei era delegado nessa pessoa, que, a troco do pagamento de determinadas imposições, recebia o encargo de administrar esse território, procurando a sua colonização e o aproveitamento dos seus recursos. Então, Martim Afonso de Souza foi o primeiro donatário em terras brasileiras, responsável por administrar e desenvolver o máximo que ele pudesse esse território. E aí agora a gente vai falar de um tema bem polêmico que mexe com os nossos brios, né? O fato de Portugal levar todas as riquezas do Brasil. Então nós aqui brasileiros, naquela época, ficávamos com pouca coisa ou nada. Porque como Portugal entendia o Brasil como uma colônia, como sua propriedade, eles se sentiam no direito, eles tinham esse direito de retirar todas as riquezas e levar para Portugal. Então acompanhe a leitura aqui com a Pro. Ouro, pedras preciosas e pau-brasil. A árvore ganhou importância porque sua madeira era usada na construção de objetos, mas a real importância do pau-brasil derivava da resina vermelha encontrada na madeira e que era utilizada na produção de um corante que tingia os tecidos
E naquela época, gente, de realeza, a principal cor que evidenciava a realeza era o vermelho. Então, o pau-brasil ele era muito utilizado pelos reis e rainhas, as pessoas que eram mais importantes da realeza naquela época. Eram conhecidas com a cor vermelha e o pau-brasil ele veio num momento muito importante, então ele era muito explorado. E aí, gente, em 1808, o rei de Portugal veio para o Brasil com toda a sua família. Isso é uma história longuíssima, né? Que a gente precisaria entrar um pouquinho na história de Portugal para compreender por que o rei de Portugal resolveu vir para o Brasil. Isso aconteceu resumidamente porque ele e a sua família estavam sendo ameaçados lá em Portugal. E a única saída que eles tiveram naquele momento, em 1808, foi fugir para o Brasil. Então, como eles tinham aqui como extensão do território português, eles vieram para cá. Acompanhe a leitura aqui com a Pro. A chegada da família real portuguesa no Brasil, no início dos anos de 1808, marcou profundamente a história das duas nações. A partir de então, o Brasil, que era colônia de Portugal, quando a corte portuguesa desembarcou em seu território, passou a sediar todo o comando administrativo do Império Português, até que em 16 de dezembro de 1815 foi elevado a reino. Então, apesar das dificuldades dos portugueses no próprio território, isso foi benéfico para o Brasil, porque a partir do momento que o rei de Portugal sai de Portugal e vai para o Brasil, ele quer que toda a pompa e circunstância que ele tinha em Portugal seja transferido para o Brasil. Então ele trouxe muitas pessoas, ele trouxe uma biblioteca inteira lá de Portugal para o Brasil. Naquela época foi fundada a primeira faculdade, porque a intelectualidade lá em Portugal era muito grande, né, em detrimento da pobreza que vivia o Brasil. Então, a partir do momento que os portugueses chegaram aqui no Brasil, no momento que a família real portuguesa desembarcou no Brasil, toda aquela realeza começou a fazer parte. Então, foram construídos palácios, foram construídas bibliotecas, teatros. Então, de alguma forma, foi muito bom para o Brasil, porque a partir de então as pessoas começaram a ter acesso à cultura, né, coisa que não se via até então. Então, quando as coisas se acalmaram lá em Portugal e eles se sentiram seguros para voltar, eles voltaram. Porém, como o Brasil era reino de Portugal, não era mais só uma extensão, uma propriedade de Portugal, a partir daí começou a fazer parte de Portugal, Dom João achou por bem deixar o seu filho, o Dom Pedro, em terras brasileiras. Porém, o Dom Pedro ele era bem pequeno, ele era criança quando ele foi deixado em 1821. Apesar de ser criança, ele nutriu um amor muito grande por essa terra, tá? Enquanto isso, no Brasil, Dom Pedro e Leopoldina ficaram como representantes da coroa. Gente, Dom Pedro veio com os pais, ficou muito jovem, muito criança no Brasil, foi criado aí por representantes da coroa. E quando ele cresceu e estava em idade de se casar, foi arranjado o casamento com a Leopoldina, que era uma princesa lá da Áustria. E aí eles se casaram, tiveram filhos e ficaram responsáveis pela representação portuguesa aqui no Brasil. Se tornaram príncipe e princesa de Portugal no Brasil. E aí aquilo que eu disse, depois de crescer no Brasil, Dom Pedro se apaixonou pelo povo brasileiro, ele se apaixonou pelo Brasil, então ele se sentia efetivamente brasileiro. E aí, no final de 1821, o Dom João queria total poder sobre o Brasil. Mandou uma carta para o Pedro, né, o Dom Pedro I, exigindo a sua volta. E na carta dizia assim, olha lá. Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho um plano melhor para o Brasil. Mas eu acho que ele não gostou muito disso. Foi então que o povo brasileiro pedia encarecidamente que Dom Pedro ficasse, porque ele era um bom representante para o povo brasileiro, né? Ele amava a terra e, apesar das dificuldades, ele ajudava aí nessa conversa, né, entre Portugal e Brasil. E aí, em 9 de janeiro de 1822, é conhecido como Dia do Fico. Dia do Fico refere-se na história do Brasil ao dia 9 de janeiro de 1822. Neste dia, o então regente Dom Pedro I declarou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas que exigiam sua volta a Lisboa, ficando no Brasil. Então, a solicitação popular falou mais alto, o amor pelo Brasil falou mais alto, e Dom Pedro disse que ficaria no dia 9 de janeiro de 1822, conhecido como Dia do Fico.
E aí tem aquela fala muito conhecida, né? Em que Dom Pedro fala assim, pela vontade de todos e felicidade geral da nação, digo a todos que fico, né? Por isso ficou conhecido como Dia do Fico. E aí, em 2 de setembro, Maria Leopoldina, com o auxílio de José Bonifácio, assina a Declaração da Independência. Várias coisas aconteceram para que nesse dia só a Dona Leopoldina estivesse presente ali na colônia, e ela que declarou a independência do Brasil. Vamos ler lá. Nessa data, Maria Leopoldina, então princesa regente do Brasil, por conta de uma ausência de Dom Pedro, assinou o Decreto da Independência, declarando o Brasil separado de Portugal. Creio que o resgate histórico é fundamental para que o mundo moderno caminhe para a verdadeira igualdade de gênero. Relembrar este fato é prestar a devida homenagem a Leopoldina, que foi exemplo de perseverança, coragem, amor e devoção ao Brasil. Por que está sendo falado isso, gente? Porque a independência do Brasil foi assinada por uma mulher que, na época, era a representante legal, lógico, ela era a princesa regente, mas numa época em que a mulher era sempre deixada em segundo plano, ela não tinha muito poder, né? Então, num lugar novo, num mundo novo, né, conhecido como o Novo Mundo, dentro de um sistema machista, onde as mulheres tinham pouca voz, a Maria Leopoldina ela foi peça importantíssima e deve ser lembrada, porque foi ela que assinou a independência do Brasil em 2 de setembro. Tá, professora, mas a gente está dizendo que ela assinou dia 2 de setembro e a independência ela é comemorada dia 7 de setembro? Por quê? Né? Por que tem essa diferença entre as datas? Porque, gente, no dia 7 de setembro, o que aconteceu? Dom Pedro bradou independência ou morte. Então, foi feito uma assinatura por parte da Leopoldina, esposa dele, princesa regente naquele momento. Entre o dia 2 e o dia 7, Dom Pedro estava fazendo uma viagem. Então, ele estava em Santos, retornando, e às margens do rio Ipiranga, que era a passagem dele até o local onde eles moravam, ele parou no meio do caminho e gritou e bradou independência ou morte, né? Porque ele estava querendo realmente garantir a independência do Brasil a partir da assinatura que já tinha sido feita. Mas ele precisava mostrar isso para a população e fazer o ato simbólico foi algo que ficou para a história. Então acompanhe a leitura com a Pro. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822. Quando supostamente Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, proclamou o grito da independência às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. A independência foi resultado de um processo de desgaste das relações entre colonos portugueses, sobretudo da elite com Portugal. Então, gente, a partir desse momento, em 7 de setembro, com o brado da independência, com Dom Pedro bradando independência ou morte, levantando a sua espada e garantindo que aquela ruptura acontecesse, ele rompeu com o seu pai também, né? E se tornou, então, o rei do Brasil. Ele, o rei, Dona Leopoldina, a rainha. Então, eles, a partir desse momento, estavam independentes. Depois do ato heróico de Dom Pedro, o povo aclamou como imperador do Brasil e a coroação foi no dia 1º de dezembro. Então, quando eu digo rei, imperador é a mesma coisa, tá? Então, ele se tornou o imperador do Brasil, o rei do Brasil. Mas somente em 1824 a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. Então, veja, desde lá de 1822 até 1824 foram 2 longos anos de muita conversa e de muitos ajustes entre Portugal e Brasil. E foi então que Portugal reconheceu a independência do Brasil, então em 1824. E agora, gente, vocês vão copiar no caderno essas questões, então vou pedir para vocês darem uma pausa para olharem certinho aqui as questões e responderem no caderno, tá bom? Então, é uma interpretação de texto com 4 questões, copiem no caderno. E aí vocês façam, então, essa atividade. Se precisar pôr pausa, volta um pouquinho, coloca a pausa no momento em que eu coloco a atividade na tela para você copiar. Para você que não é meu aluno presencial, manda uma foto para o meu e-mail, adrianaliboredearaújo@gmail.com, que na medida do possível eu vou olhando, vou dando devolutivas, vou corrigindo, tá bom? Para os meus alunos, eu vou verificar na sala. A mensagem final que eu quero deixar, reflitam sobre a importância do 7 de setembro. Não viva o 7 de setembro como apenas um feriado. Por que ele é um feriado nacional? E o que a gente tem que pensar? Né? A ideia de um Brasil hoje ser
colônia de Portugal, precisar mandar todas as riquezas para um outro país, sendo que o nosso país precisa se desenvolver e ser rico, se desenvolver com as nossas riquezas. Então é isso, façam as atividades, me mandem e-mail, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Avisa o papai e a mamãe que aqui nesse canal tem vídeos para eles também, tá bom? Então, beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.